Pessoal, olha só, a máscara está caindo, né? Ela está caindo. A liberdade de expressão nas redes sociais, tá? Ela está sob ataque, mas não é no Brasil, não é no Brasil, é nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos que vocês vão tá sabendo. O Brasil, todo mundo sabe que a liberdade de expressão aqui no Brasil está caminhando a passos largos para uma ditadura. Mas e nos Estados Unidos, cara? Enquanto isso, generais caem, né, no esquecimento, os deputados americanos apertam o cerco contra o STF brasileiro. Bom, fica até o fim desse vídeo aqui que eu vou dizer pra vocês, tá? Eu vou mostrar tudo pra vocês que estiver neste vídeo aqui. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada das políticas que eu trago aqui, porque esse canal aqui é de política e, pelo menos até agora, a gente tem liberdade de expressão. O primeiro vídeo que eu quero trazer pra vocês, esse aqui, é o ministro do STF, o senhor Flávio Dino. E ele, com hipocrisia, né, ele fala dos Estados Unidos, tá? O ministro Flávio Dino resolveu dar aula sobre liberdade de expressão, mas o detalhe é que ele critica os Estados Unidos, onde agora há uma nova norma que obriga cidadãos a manterem redes sociais como parte do processo de visto. Ou seja, se você postar algo inadequado, né, pode ter o visto negado. E isto está vindo justamente de quem defende a regulamentação aqui no Brasil, com o argumento de democracia. Esse aqui é o ministro Flávio Dino. Hipocrisia é pouca bobagem. Sexto vídeo. Quando nós aludimos aos Estados Unidos, que são a matriz da maioria ou quase toda dessas empresas, nós temos que distinguir com muita nitidez, para usar uma terminologia de Loewenstein, o que é semântico, o que é nominal, o que é normativo. Então, às vezes, o que é declarado é puramente ideológico. Vejamos, talvez o monitoramento mais agressivo das redes sociais hoje é feito pelos Estados Unidos, que sancionam muito fortemente a partir de postagens. E sancionam de que modo? Retirando o conteúdo? Não, muito pior. Negando visto, expulsando imigrante, patrulhando imigrante. E agora vejam a novidade. Há uma ordem dizendo que determinados cidadãos são obrigados a manter perfis nas redes sociais e públicos. Ele não tem sequer o direito de optar, de filtrar as suas próprias postagens. Então, creio que falta a estas alturas, com todo respeito à tradição liberal que nós reverenciamos, uma vez que a nossa Constituição tão fortemente referenciada nos federalistas norte-americanos, mas falta legitimidade, ou para usar um lugar comum da academia, falta lugar de fala a estas alturas para alguém pretender que tem um monopólio da virtude nesse tema, porque é algo puramente semântico, não é efetivo, não é normativo. E acho que isso respalda, em termos de direito comparado, a legitimidade que nós estamos aqui a fazer. O que falar, né, cara? É muita hipocrisia. O que o ministro dos Estados Unidos tem a ver com o ministro dos Estados Unidos? O ministro Flávio Dino tem a ver com os Estados Unidos. Ele tem que se preocupar com o Brasil. E a grande realidade é que a hipocrisia dele falar lá das normativas dos Estados Unidos, cara, sendo que ele, como eu falei no início do vídeo, ele é um dos caras que querem regulamentar as redes sociais aqui no Brasil e nos calar, entendeu? Por isso que eu digo pra vocês, ainda temos liberdade de expressão aqui. Então eu peço pra vocês encarecidamente que se inscrevam no canal e sigam esse perfil aqui antes que ele leve um strike, né? Leve um strike e a gente saia do ar. E falando em liberdade de expressão, tá ouvindo esse cara aqui? Baita cara, baita advogado, jurista e etc. Jeff Schickini, ele fala agora que os advogados serão perseguidos pela ditadura. Pois bem, isso aí nós comentamos há um tempo atrás também, e ele próprio disse, né? E ele fala e dá toda a explanação aqui com muito, muito respeito. Ele diz que o STF está perseguindo agora os advogados.
E a conta chegou. Isso seria, pelos cálculos, seria mais para adiante, mas chegou muito antes. Então a gente já previu isso mesmo, que os advogados seriam perseguidos. A PF indicia um advogado e pede para ele depor. Veja o vídeo. E a comunidade jurídica duvidou que esse dia chegaria, mas chegou. E eu já venho alertando isso há tempos, porque a história dos nossos vizinhos não nos deixa mentir. Eles também, na Venezuela, na Nicarágua, viveram esse filme que agora a comunidade jurídica está vivendo no Brasil. Porque toda ditadura se consolida da mesma forma. Primeiro, os opositores políticos. Por último, a comunidade jurídica. E os advogados são atacados porque são os únicos atores do sistema de justiça que não são agentes públicos e são parte do povo que precisa ser calado para não representar as vítimas desse Estado coator. E é exatamente isso que está acontecendo. Olha só, Moraes manda a PF ouvir advogado e ex-assessor de Bolsonaro. Esse ex-assessor de Bolsonaro também foi advogado de Bolsonaro. Veja, em 2 semanas, instaura-se inquérito contra um advogado que advogou, única e exclusivamente porque pediu, juridicamente embasado, a anulação de uma delação premiada, que tecnicamente não é delação. Um juiz teve um inquérito instaurado e foi ouvido na Polícia Federal, acompanhado de um advogado, porque aplicou a lei corretamente, teve que pedir desculpa por ter aplicado a lei corretamente, e hoje, advogados do principal alvo dessa farsa que nominaram de trama golpista também entraram no radar. Ou seja, todo advogado, todo jurista que se colocar como impeditivo à estratégia desse Estado totalitário será perseguido. Todos serão perseguidos, sem exceção. Basta exercer seu direito. Basta se colocar como escudo contra a ditadura, serão perseguidos. Isso é uma ditadura. Foi exatamente assim que aconteceu em todos os países que se tornaram efetivamente uma ditadura. O Brasil vive hoje a última fase dela, que é a perseguição contra a classe jurídica e contra os advogados dos perseguidos. Eu sou Jeffrey Chiquinho, eu sou advogado e deixo aqui um grande forte abraço a todos. Pessoal, o que tem a ver esse vídeo aqui do Dr. Sebastião Melo com General Dutra e o 8 de janeiro? Vocês vão ficar sabendo aqui o que tem a ver, tá? O General Dutra, aquele que teria enganado preso no 8 de janeiro, lembra? E prometido soltura, não foi promovido. Ele não foi promovido. Ele vai para a reserva para o ostracismo, nas palavras do Dr. Sebastião Melo. Vai para casa pensar no mal que fez, diz o Sebastião. A justiça ou o castigo político? Cada um tire suas conclusões. Fez o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, faz um tempinho que eu não gravo nenhum vídeo, porque eu estou há 10 dias com uma tosse tremenda. Estou quase bom, mas ainda não estou totalmente bem, né? Mas hoje eu acabei de ler, agora são quase 11 da noite, acabei de ler uma notícia maravilhosa. É a mão de Deus e a justiça divina começando a acontecer. Vocês lembram daquele general Dutra? Ele comandava Brasília quando teve o 8 de janeiro. Ele, quando foi depor, ele confessou que enganou as pessoas de que elas iam para casa e levou-as para a prisão. Também ele disse que informou ao presidente Lula: presidente, todos serão presos. Lembram disso? Pois bem, esse cidadão, ele é um general de 3 estrelas. Só tem um posto a mais no exército que é de 4 estrelas. E eu acabei de ler a notícia maravilhosa de que ele foi deixado para trás. Claro que ele tinha a expectativa do favor que prestou para o Lula, né, de ser promovido a 4 estrelas
para integrar o alto comando do Exército, que é quem decide tudo a respeito da Força Terrestre. Graças a Deus, isso é justiça. General Dutra, o senhor está pagando pelo que o senhor fez contra aquele povo inocente. Não será promovido a general de 4 estrelas. Ele é da turma de 87 e 2 mais novos, da turma de 88, serão promovidos e ele automaticamente vai para a reserva, vai para casa, para o ostracismo, para pensar no mal que ele fez. E que isso sirva de exemplo para tantos outros que estão praticando injustiça e que estão praticando o mal em nosso país. Todos eles pagarão e começarão a pagar aqui em vida. Temos a justiça divina, mas eles começarão todos a pagar aqui nesta existência. Sebastião, está comemorando a derrota de alguém? Não. Eu estou comemorando a justiça, porque esse cidadão é indigno e não merecia mesmo ser promovido a general de exército. Está aí o seu pagamento, general Dutra. Está aí o seu pagamento. Paz a todos. Muito bem, olha só, eu vou dar a minha opinião, sabe, sobre o que o doutor Sebastião falou. A punição, na realidade, a punição seria se ele fosse exonerado, tá? Só que ele não foi. Ele, como ele disse, ele vai ser, vai para reserva. Vai para reserva com os bolsos cheios, essa é a minha opinião, tá? Ele vai morar fora dos centros urbanos e com o bolso cheio. Vai morar lá num condomínio de alto luxo com o dinheiro público que ele está ganhando. Por quê? Porque ele não foi promovido, porque ele não ganhou uma estrela a mais, porque o salário dele não passou de 80 para 100, não sei. Ele vai com os bolsos cheios, vai para a reserva, vai receber tudo que tem que receber durante lá esse tempão que ele teve no exército. Seria bom se a punição fosse maior, se ele fosse exonerado e saísse com uma mão na frente e outra atrás, mas infelizmente ele vai sair bem ainda. Essa é a minha opinião. E para quem não sabe quem é o general Dutra, é esse aqui, ó. É esse aqui. É esse cara aí. É esse que foi responsável por, conforme o Sebastião Melo disse, botar todos os patriotas dentro de um ônibus e dizer que eles seriam retirados. Na verdade, eles foram presos para um campo de concentração, como vocês viram aí em alguns vídeos que eu trouxe aqui também. Vamos lá, Eduardo Bolsonaro comentou algo gravíssimo, e você vai ver nesse vídeo assim. A pressão internacional, né, contra Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos, agora o jogo começa a virar de verdade, conforme ele relata nesse vídeo aqui. O congressista americano Chris White, né, enviou uma carta, tá, ao senador Marco Rubio pedindo urgência nas sanções contra Alexandre de Moraes e o cerco, a perseguição política no Brasil. Próximo de colocar um freio no maior ditador que a minha geração já viu. Alan dos Santos, esse cara aqui, ó,
Tem o meu respeito. Esse aqui luta com todas as armas, só que ele está lá, ele é um exilado, né? Não deixa de ser um exilado, ele está nos Estados Unidos, porque se ele vir para o Brasil, o Alexandre de Moraes prende ele. O Alexandre de Moraes até tentou de todas as formas a Interpol prender e etc, etc. Tentou várias coisas e não conseguiu. No outro vídeo também ele relata que as empresas deles foram fechadas a mando do STF, não conseguiu pagar funcionários, enfim. Aí, a pressão internacional está crescendo, né? E Alan dos Santos comentou aqui, olha só, abre aspas, as pessoas ainda não sabem quem é Lula, fecha aspas. Para você entender esse vídeo, assiste comigo aqui. Teoriza Vasco sabia demais. Eduardo Campos sabia demais. Eu não sei se vocês sabem, mas foi a mãe do Eduardo Campos quem absolveu todo mundo no mensalão porque ela era a presidente do TCU. O nego não sabe quem é o PT. O nego não sabe quem é o Foro de São Paulo. O Marcelo Odebrecht sabe. A família do Teori sabe. E a família do Eduardo Campos sabe. É uma pena que o Brasil ainda não sabe quem é o Lula e o Foro de São Paulo. Porque é a organização criminosa mais poderosa da América Latina. As Farc pagam pau pro PT e pro Foro de São Paulo. Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda seguem as orientações do Foro de São Paulo. O Brasil ainda não sabe quem é o Lula. Porque se soubesse, o Brasil estava tomando uma nova postura, um novo comportamento para combater esses criminosos. O meu documentário vai falar sobre isso. As gravações começam dia 12. Aguarde. Meu amigo, a coisa tá ficando feia. E esse cara sabe demais. Por isso que eles querem prender ele, querem calar ele de todas as formas. Porque ele sabe demais. Mas, pessoal, muito obrigado para quem estava assistindo até aqui. Vocês fiquem ligados que o documentário do Alan dos Santos também eu vou trazer aqui pro canal. Tá? E com toda a propriedade, ele fala com tudo que ele sabe. Ele sabe muito, né? E enquanto a liberdade de expressão ainda impera aqui no Brasil, a gente vai estar trazendo aqui todas as notícias que a mídia, a grande mídia não traz, nós temos aqui no canal. Portanto, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do que eu trago aqui praticamente todos os dias. Valeu, até o próximo vídeo.